Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar um pouquinho mais de política. Pois é, e olha, a política está rendendo manchetes. Folha de Londrina, dia 19, olha só, o Giovanni mostra aqui pra gente. Gestão Temer coloca Previdência no centro do debate nacional. Mas também, a Gazeta do Povo traz uma manchete muito interessante. Temer e Dilma travam batalha por corações, mentes e holofotes. Capa da Gazeta do Povo do dia 18, quarta-feira, dia 18. Para comentar um pouquinho sobre a política e como está o andamento do novo governo, está aqui conosco o nosso comentarista de política e professor de ética e filosofia política da Universidade Estadual de Londrina e também advogado, Clodomiro Banvarte Júnior. Clodomiro, seja bem-vindo, uma boa noite. Obrigado, Luiz, boa noite a todos. Vamos começar do começo, como diz o caboclo, né? Como você tem sentido, qual é a percepção do novo governo? Um governo que não começa num discurso conciliador, mas fazendo alguns tropeços aí, né? Sem mulheres no Ministério, primeira crítica. A segunda crítica, a mobilização dos artistas do Brasil inteiro em função da extinção do Ministério da Cultura, do MINC. Qual a percepção que você tem alguns dias depois de inaugurado o novo governo do presidente Temer? A impressão que dá, Luiz, é um governo que sinaliza, pelo menos no seu discurso, uma pretensão de ficar até 2018. Né? Portanto, um governo que não é um governo meramente interino nesse processo de julgamento, até porque nós não sabemos ainda o resultado desse julgamento, mas é um governo que se projeta além do julgamento, pelo menos nas entrelinhas fica bastante evidenciado isso, e, portanto, um governo que pretende se organizar de tal forma que ele possa administrar o país em 2 anos e meio. E nesse período que ainda também é curto, é um governo que pretende o quê? A meu ver, colocar algumas questões fundamentais para o país, que são as reformas. E nós temos aí bastante presente a reforma da Previdência, que já está em andamento, a sua discussão em Brasília, e que, portanto, começa a gerar um certo atrito, sobretudo aí entre os sindicalistas e o empresariado. Então, acho que é um tema bastante delicado, mas que o governo aposta, até porque nós temos aí uma visualização interna do Congresso Nacional, que me parece que o Temer aposta também nessa coalizão que ele encontra hoje dentro do Congresso Nacional com possibilidade de aprovação de tais reformas. Antes até da gente falar um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência, que é de extrema importância dos dois lados, né? Para quem trabalha e espera a sua aposentadoria e investe na sua aposentadoria, mas também para a sociedade como um todo, que acaba bancando o déficit da Previdência quando o que o trabalhador paga não é suficiente para bancar a sua aposentadoria. Notadamente, a aposentadoria dos servidores públicos, que é hoje um grande nó criado pela Constituição de 88. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria só do seu comentário, Clodomiro, porque ao contrário do que podiam imaginar alguns, o governo Temer, pelo menos na minha avaliação, não encontrou resistência da sociedade em assuntos, vamos dizer assim, de grosso calibre, né? A equipe econômica muito bem montada, claro, sempre há quem discorde, mas via de regra o mercado financeiro recebeu muito bem tanto o ministro como também os seus auxiliares, ou seja, aquele que é o assunto mais importante hoje talvez para o país, que é a retomada do crescimento, o fim do desemprego. Me parece que as medidas anunciadas ou até a forma como o ministro tem se colocado não impactou negativamente perante a população de uma maneira geral e muito menos perante o segmento financeiro.
mas é um governo que acaba patinando em questões assim, não vou chamar evidentemente de bobinhas, mas questões menores, que seriam periféricas, como a questão da falta de uma mulher no Ministério, que é importante a participação, evidentemente, mas faltou alguém lá para falar, olha, Temer, nesse desenho ninguém indicou uma mulher, ou pelo menos algumas mulheres, que não é só uma mulher necessariamente, são mais várias, e também a questão da extinção do Ministério da Cultura, que acaba gerando aí um desconforto, pelo menos para os produtores culturais, para os artistas, e é uma classe, claro, sempre muito organizada, e com viés nítido de esquerda, que sempre apoiou, haja vista aí vários cantores apoiando os governos do PT. Ou seja, será que Temer se concentrou bastante na questão mais importante e a questão que talvez ele tenha percebido menos importante acabou passando pelos dedos? Eu concordo com você, Luiz. De fato, a impressão que dá é o seguinte, é um governo apressado para resolver um problema urgente. Qual é o problema urgente? A crise econômica. Portanto, o foco, a energia gasto para centrar fogo nesse problema, de fato, agradou muito o mercado. Porque a expectativa de mudança que nós temos em relação ao governo, do meu ponto de vista, é uma mudança econômica. Quer dizer, o aspecto positivo colocado na alternância do comando, né, ela está o quê? Ela está focada na questão econômica. Agora, você coloca muito bem, são pequenos deslizes, mas que pode o quê? Impactar isso negativamente o governo. A questão do Ministério da Cultura, a questão de um ministério formado só por mulheres e mais outros dois detalhes. Tome, por exemplo, essa semana que se passou, a questão da declaração do ministro da Justiça, que é um constitucionalista, amigo do Temer, em relação ao quê? À nomeação, à indicação do Procurador-Geral da República, dizendo o seguinte, olha, o presidente não está obrigado a indicar o primeiro da lista indicado pelo Ministério Público. Bom, mas isso é uma tradição que começou no governo Lula. E, na sequência, o Temer teve que voltar atrás e desdizer o seu ministro da Justiça. Na sequência, o ministro da Saúde também. A declaração do encurtamento do sistema de saúde, o SUS, que novamente, na sequência, teve que voltar atrás e desdizer o que foi dito. Então, são percalços que, para quem está olhando a sociedade no modo geral, deixa fagulhas de entendimento. Bom, isso pode ser o caminho que esse governo pretende adotar nesse quesito da saúde, nesse quesito da justiça, né? Nesse quesito da cultura. Enfim, são fagulhas que deixam passar, muitas vezes, de forma desapercebida, né? Indicativos para onde o governo está indo. E gera, consequentemente, uma reação muito negativa por parte de setores da sociedade. Mas aí eu vou colocar mais uma pimenta agora, minha amiga, e para você também, meu amigo. A nossa alegria, né, enquanto jornalistas, enquanto os humoristas, era quando a Dilma ia fazer um discurso e aí ela fazia sempre o imponderável, né? Ou ela fazia um elogio à mandioca, enfim, a Dilma era o centro. O fato de Temer não ser mais o centro da atenção, até porque ele tem uma postura extremamente elegante, né? Ponderado, acho que a palavra certa é essa, e não acaba jogando o foco sobre os ministros. Isso distribui um pouco do meu ponto de vista, porque, na verdade, a Dilma era gerentona, não só do ponto de vista administrativo, mas também ela reunia em si o espírito da liderança. E você coloca bem, né? Na medida que ela tinha discursos muitas vezes disparatados, a atenção recaía na sua pessoa. Hoje não, hoje está distribuído nos ministérios. Agora falta, de certa maneira, o Temer combinar com os seus ministros a questão do discurso, do que eles vão colocar para a sociedade. Que não pode, de fato, haver essa discordância interna. O ministro diz algo num dia, no outro dia o Temer vem e desmente o ministro dizendo que não. Então o governo precisa acertar os passos nesse sentido para evitar que nós tenhamos conturbação em determinados setores, ou ministérios ou setores com a sociedade. Clodomiro, o fato de Temer ter feito nós até falamos sobre isso aqui no Pauta em Debate, ter feito um ministério praticamente do Congresso, né? Tendo um viés assim muito claro, que me parece até um parlamentarismo disfarçado, eu já usei essa expressão aqui, entregando boa parte dos ministérios e cargos importantes para parlamentares, de como forma, inclusive, de haver sustentação. Isso também sinaliza uma forma de permanência, né? Eu gosto quando você coloca que a questão não é um governo transitório, não se comporta como um governo transitório. O fato de formar um governo
calcado no parlamento para ter maioria, primeiro sob a desculpa de ter maioria para passar as reformas, como a da Previdência, por exemplo, mas também não é uma maneira de manter o poder? É uma maneira de manter o poder, né, assegurar a manutenção do poder. Isso fica bastante evidenciado. Agora, eu acho que o elemento lamentável é que nós tenhamos que fazer funcionar essa engenhosidade do sistema de presidencialismo de coalizão pagando esse preço, né, nesse toma lá da cá. É isso que realmente dificulta, não dificulta, Luiz, a aprovação de projetos. O governo vai mandar determinados projetos, algumas reformas para o Congresso e provavelmente ele vai ter condições de aprová-las. A questão é o custo, o alto custo que nós, enquanto sociedade, enquanto instituição republicana, pagamos para a aprovação desses projetos dentro desse formato que está aí hoje posto. Ou seja, não é, como já disse em outras vezes, não é uma questão de perseguir preceitos ideológicos, não tem o quê? Não tem fins coletivos dados. A questão é mesmo um grande mercado onde você configura uma base porque você tem determinados interesses e amanhã essa base pode não mais atender seus interesses, desmonta o governo. Então isso gera o quê? Gera essa fragilidade no sistema presidencialismo de coalizão. Quer dizer, o que nós vimos agora anteriormente demonstra muito bem isso que eu estou falando. Quer dizer, você tem um governo que tem base e, de repente, você não tem mais essa base, até por incompetência do próprio governo. Mas a base se desfaz muito rapidamente. Ela se faz e se desfaz muito rapidamente. Então nós precisamos o quê? De um lastro mais ideológico dos partidos e de posicionamentos em relação ao telos, ao objetivo que esses partidos almejam em relação à governabilidade. Por quê? Porque sem isso, do meu ponto de vista, a gente não consegue pensar o país a longo prazo. A gente pensa o quê? Só momentaneamente. Precisamos aprovar isso. Então a gente articula e aprova. Mas pensar o país para daqui 10, 20 anos, será que nós temos uma estrutura política capaz de fazer isso hoje no país? Eu acho que esse é um grande déficit para o país. E, aliás, é um grande desafio, né? Pensar para onde vamos também, onde vai a sociedade brasileira. Mas, assim, para a gente encerrar esse bloco, daqui a pouquinho nós vamos falar também das reformas, não parece que é o ápice desse presidencialismo de coalizão ou desse poder compartilhado com o Congresso? Ou seja, Lula, Fernando Henrique já havia feito isso, é bom que se diga, mas Lula acabou distribuindo ministérios, e depois Dilma também, para os partidos com representação no Congresso. E agora Temer não só distribui, como chama os congressistas. Não é o suprassumo da coalizão? Até porque o PMDB, na figura do Temer, seu presidente por vários anos, representa o partido que mais se beneficiou desse sistema. Vamos colocar aqui de forma bastante clara, dessa estrutura fisiológica. Eles agora no poder, eles estão levando isso à quinta essência. Por quê? Porque eles entendem, do meu ponto de vista, eles têm um grande know-how, né, adquirido nos últimos 20 anos de como se faz isso. Né? Então chega a ser assustador, né? Chega a ser assustador o que se vê. Mas isso tudo em quê? Em nome da governabilidade. Tá certo. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouquinho continuo conversando com Clodomiro Banvatti Júnior aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local,
lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando sobre política, sobre o novo governo Temer, com o nosso analista de política, Clodomiro Bonvarte Júnior, que também é professor da Universidade Estadual de Londrina e advogado. Falando um pouquinho das reformas, primeiro ponto, apesar do ministro Meirelles não ter descartado novos impostos, ele não colocou isso no centro da questão econômica, como acontecia no governo da presidente Dilma. Inclusive a manchete aqui da Folha Economia, volta da CPMF não é prioridade, diz Jucá, depois de uma série de entrevistas a respeito desse tema. É bastante interessante essa mudança e, por outro lado, o governo Temer leva a questão para a Previdência. A reforma da Previdência, muito discutida e nunca feita no país, a ponto de vários jornais, como já mostrei aqui, a Folha de Londrina colocando também a sua manchete, gestão Temer coloca a Previdência no centro do debate nacional. Essa é uma mudança significativa de postura, Clodomiro? Luiz, eu acho que nós temos aqui hoje no país, até pela situação que nós vivemos, uma recolocação de um velho problema que nos leva à década de 80. Saber qual é o modelo de Estado que nós queremos para o país. Isso foi um grande debate na Constituinte, e se você olha o resultado disso na nossa Constituição, são 2 modelos de Estado totalmente distintos. Um modelo liberal e um modelo de Estado social, que funciona dentro da nossa Constituição. Então, esse dilema que permeia o sistema político, ele nunca encontrou uma equação perfeita. Até porque, se nós olharmos nos 20 anos, nós tivemos o quê? Um modelo de governo mais liberal no Fernando Henrique e um modelo de Estado social mais presente nos governos do próprio PT. Agora, a questão que chega é o seguinte, nós precisamos equacionar. Se lá atrás a discussão basicamente era saber se nós, de fato, conseguiríamos assegurar dentro da nossa Constituição direitos sociais, e esses direitos nós só podemos o quê? Dar à sociedade na medida que nós temos uma estrutura econômica, o Plano Real fez isso, eu acho que agora nós chegamos, depois de 20 anos, a outra questão, saber se de fato o Estado tem as condições para assegurar os direitos que ele nos promete. Então, novamente, volta a discussão, que modelo de Estado nós queremos para o país? Será que o Estado hoje ele suporta essa carga que nós oneramos?
Porque todos nós olhamos para o Estado e queremos tirar uma lasca dele. Um país em que se pergunta para a juventude, sou professor do curso de Direito da UEL, eu faço sempre essa pergunta no primeiro ano do curso: o que vocês pretendem com o direito? 70% que é concurso público. Então, se a grande projeção, o grande ideal da juventude brasileira, que está num banco universitário, é ser funcionário público e não um empreendedor, alguma coisa não está certa nesse país. Então, todo mundo quer o quê? Tirar um naco do Estado. O Estado é um lugar de segurança, né? E aí, então, nós temos o quê? Nós temos que agora rediscutir. O Estado suporta isso que nós queremos dele? Eu acho que essa discussão que perpassa todas essas reformas que o Temer vai ter que enfrentar. Aliás, é uma questão que muitos fugiram dessa discussão. O governo do PT, particularmente, não aproveitou, inclusive, o bom momento quando o Lula era presidente, ou mesmo no começo do governo Dilma, onde a economia estava de vento em popa, e para discutir essas questões mais sérias. Mesmo o Fernando Henrique, para sermos absolutamente justos, né, também fugiu desse debate na questão das reformas. Seja a reforma política, seja a reforma da Previdência, seja a reforma tributária, até porque existe um grande nó na questão da distribuição de recursos, que é diferente, na minha opinião, ela anda em descompasso com a distribuição de obrigações. Os municípios assumem mais obrigações, né, em relação à União e aos estados, mas recebem menos recursos. Enfim, nós temos toda uma série de reformas que, via de regra, ficaram na prateleira. Ficaram, eu acho, em razão do seguinte aspecto: se você volta no Fernando Henrique, o que ele fez? Ele estava pavimentando a base econômica para afastar a inflação. Ele conseguiu isso com o Plano Real. O Lula vem na sequência, ele tem uma base econômica sólida, né, não tem inflação e, melhor, ele surfou na onda das commodities, estava em alta. Agora não, nós temos inflação de volta, não temos esse boom das commodities, quer dizer, qual é a matriz econômica que o país tem para gerar dinheiro para o Estado? Praticamente nós não temos isso no horizonte, temos que recriar isso, então o que? Gera crise. E diante da crise nós temos que repensar caminhos. Então as reformas elas aparecem justamente naquele momento que nós não deveríamos colocá-las, que é no momento de crise. Nós deveríamos ter pensado isso no momento de estabilidade. E agora a gente vai ter que repensar isso no momento de crise. Ou seja, cria um embaraço do ponto de vista político. Quem vai assumir isso? Talvez um governo de transição que não tenha o que? A preocupação, a ocupação de se reeleger em 2018. Uma palavra só, né? Vamos ser honestos, minha amiga. Quando havia condições de discutir o assunto com seriedade, até com sobriedade e com tempo, ninguém ou pouquíssimas pessoas se aventuraram a essa discussão e ele acabou não acontecendo. E a discussão agora só vem à tona porque realmente já está faltando o dinheiro para pagar a conta, é isso? Lá atrás você tinha o quê? Você levantava bandeiras ideológicas, partidárias. Estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo. Agora não tem mais como levantar bandeira, que agora a questão, do meu ponto de vista, é uma questão inerente do Estado, quer dizer, a crise interna do Estado. O Estado suporta ou não suporta isso? A impressão que dá é que não suporta, até porque nós não encontramos outra matriz econômica que dê suporte para que nós tenhamos o quê? Um crescimento pleno na economia. Se você não tem crescimento na economia, você não vai ter dinheiro no caixa do Estado para salvaguardar os nossos direitos. E aí nós vamos ter que mexer nesses direitos. Exatamente. Quer dizer, isso vai o quê? Vai sobrar para todo mundo na sociedade. Isso, na verdade, acaba sendo uma reconvenção da Constituição de 88. Exatamente, é quase que repactuar parte daquilo que nós colocamos na Constituição, verificar o que nós podemos e o que nós não podemos diante do Estado que nós temos. Talvez o melhor passo é um diagnóstico do Estado para a gente poder perceber quais são as condições que nós temos para apontar um prognóstico. Para a gente encerrar essa entrevista, quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior aqui. Tudo isso, é claro, passa por diagnósticos, como você bem colocou. A classe política, evidentemente, não tem credibilidade da população e as pesquisas mostram isso. Dá para acreditar no diagnóstico do governo de plantão? Olha, é difícil porque esse governo está quase que numa oposição em relação ao governo PT, né? ao que saiu. Então você cria aí um embate que vai o quê? Vai afetar a arena política. Mas eu acho que não há outra saída senão pelo caminho da própria política. Obrigado, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. A gente vai para o intervalo, depois do intervalo eu converso com o vereador Roque Neto, aqui de Londrina. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável?
A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos conversar com o vereador Roque Neto, aqui da cidade de Londrina, autor de uma lei que você vai entender, meu amigo, você, minha amiga, como que a vida pública e como a legislação tem que acompanhar a evolução da vida das pessoas. Aqui na cidade de Londrina, para quem não conhece, quem nos assiste em toda a nossa rede de retransmissoras, há um calçadão bastante histórico, muito grande, e nesse calçadão existem muitos prédios. Qual a dificuldade que acontecia? Uma pessoa de idade queria pegar um táxi, por exemplo, tinha que se deslocar. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado. Ótima noite. Obrigado para você também, para os nossos participantes do debate. A questão da mobilidade urbana, como eu falei, a pessoa mora num prédio, no calçadão, e edifício Cinzia, por exemplo, onde minha tia morava, e para pegar um táxi tinha que andar, às vezes, um quarteirão ou meio quarteirão, porque o táxi não pode entrar no calçadão. Algo que parece uma coisa simples, mas que dificultava a vida das pessoas. Parece simples, mas não é, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas por que nós não podemos trafegar? Aqui o calçadão é o local que nós temos muitos pedestres que se passam ali, temos muito comércio, as lojas, enfim. Às vezes a pessoa, no primeiro momento, pode dizer, mas é uma lei inócua. Não, precisa sim, porque tudo na cidade tem que ter regulamentação e tem que ter autorização. Então, nós pegamos o Código de Postura, no artigo 97, e ali nós colocamos a pedido de muitos moradores do calçadão. Olha, você não podia nos ajudar a fazer com que a CMTU nos autorize que o táxi venha até a porta do nosso prédio, porque eu ando de cadeiras de roda, a muleta, eu preciso fazer uma compra, alguma coisa, eu tenho que parar nas ruas, não podia entrar. Então agora o taxista ele pode entrar, vai ter a permissão, não vai ter multa, se ele estiver parado ali pelo menos por 15 minutos, até que se desça ou suba ou tire uma compra do táxi, então, para o munícipe que está ali morando no calçadão. Esse é um lado que eu acho muito interessante, vereador, no trabalho de vocês, no trabalho da vereança, né? Ou seja, é claro, o vereador, por natureza, tem que legislar, fiscalizar o executivo, mas também a ser sensível às dificuldades das pessoas, que nem sempre são dificuldades de forma genérica, muitas vezes é um determinado grupo de pessoas que tem uma dificuldade,
e que essa dificuldade pode parecer não tão grande, mas esbarra na legislação. Sem dúvida. Queira ou não, a dimensão social também que o vereador tem que ter essa amplitude, né, da visão pelo trabalho que ele realiza como vereador, né? Parece pequena essas questões, mas nós temos ali pessoas que realmente necessitam desse trabalho, que é importante também. Até para o taxista, né, que ele vai lá todo e depois recebe uma multa, que é desagradável você receber em qualquer situação uma multa. Então a gente como vereador, tem que ter realmente, como legislador, essa sensibilidade em diversos, não só no calçadão, mas tem as rampas de acesso na cidade. Nós temos assim muitos lugares foram feitas passarelas ou pistas para que as pessoas pudessem passar, só que não tem a rampa do cadeirante, então é feito desconexo, né, com a situação para que o cadeirante ele possa subir. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Assim. São pequenas coisas, mas tem que ajuda muito a população. E a população tem o hábito de ir até o vereador pedir o socorro? Tem. E eu sempre gosto de passar pelo calçadão aos sábados de manhã e a gente vê muitos senhores e senhoras tomando sol ali, enfim, então acenam com a mão. Você não podia verificar isso, você não podia ver isso para a gente. Então é a forma porque a gente não tem como você detectar tudo. Então, quando chama, a gente anota, ou seja na feira, ou seja no restaurante, em qualquer lugar, sempre estou com a caderneta na mão e anotando, vendo se há possibilidade. Eu nunca prometo nada, porque nós temos que ver certinho a legislatura e depois a gente manda a resposta por um requerimento, enfim, para a pessoa. Nem sempre, evidentemente, nem sempre é possível atender o reclame da população. Não dá, porque tem coisas que a pessoa ela tem a visão dela pessoal, mas a cidade como um todo ela tem um código que organiza a cidade, então a gente tem que ver nesse código se existe essa possibilidade. Mudando um pouquinho de assunto, parabéns pela legislação, eu acho que ela é muito sensível, muito interessante, mas eu queria mudar um pouquinho ao assunto com o vereador Roque Neto. O prefeito Alexandre Kireff, da sua última vinda aqui, nós não tínhamos essa informação ainda, o prefeito Alexandre Kireff anunciou pela imprensa e também nas redes sociais que não deve ser mesmo candidato à reeleição. É uma situação que é bom que se diga que ele mesmo já dizia que provavelmente não seria, mas havia uma esperança de alguns segmentos que ele mudasse de ideia e pudesse ser candidato à reeleição. Como que você vê essa nova notícia e como que isso repercute, na sua opinião, no processo eleitoral deste ano? Bom, primeiro eu creio assim que o Kireff ele entrou devido a uma grande situação que nós tivemos naquela legislatura, que tivemos 4 prefeitos numa legislatura, não é? E todo aquele transtorno que houve na Câmara e também no Executivo. Daí ele veio com essa expectativa da população, de colocar a casa em ordem, de acabar com aquelas falcatruas que se existiam, e ele conseguiu fazer isso, né? Ele tem esse mérito nesse sentido, de ser um homem honesto, de trabalhar de maneira coerente. Ele diz que o tempo todo trabalhou de maneira técnica, claro que tem suas falhas, ninguém é perfeito, enfim, né? Mas agora, desde o início, quando ele começou, dizia que ele era contra a questão da reeleição. Então eu creio que isso, para um homem político e de coerência, com essa honestidade que trabalhou nesses 4 anos, eu creio que ele está fazendo certo, né? Claro que isso tem toda uma mudança no panorama político agora da nossa cidade. Certamente outros partidos vão lançar os seus candidatos, até então estava aí permeando Marcelo Bellinati e o Alexandre Kireff, agora dizendo, pode ser que apareça outros partidos também, indicando os seus candidatos para que possa concorrer, e a cidade que vai estar atento quem serão esses candidatos, que ele possa então fazer uma escolha também para que esse processo de organização, de não corrupção no nosso município possa continuar. O seu partido tem postura firmada? O meu partido ele tem. Já até teve um tempo que eu falei com o nosso deputado, Luiz Nishimura, que é de Maringá, responsável por essa região. Até ele disse na época que, olha, existe uma possibilidade de você se lançar também a candidato, como você já teve aqueles primeiros momentos em 2009, de 4 meses, sair com 70% de aprovação, e a cidade naquele momento dizia, deixa o padre, enfim, para continuar. Então pode ser que eu seja também uma via, e meu partido me apoiando, e a comunidade, eu sempre digo que o voto não tem preço, o voto tem consequência. E quem tem que eleger é a comunidade que elege. Porque nós temos que acabar também com essa questão da gastança de dinheiro para se eleger uma pessoa. O voto realmente não tem preço, é você que escolhe. E hoje nós escolhemos a pessoa, a coerência, a honestidade, o trabalho que a pessoa. Eu posso, não sei se o meu partido assim desejar, colocar o meu nome à disposição também. E isso, é claro, você tem discutido com os seus correligionários. Sim, na base, a gente conversa, na cidade o pessoal sempre perguntando, você não vai sair prefeito? Quer dizer, tem que escutar também o clamor do povo nesse sentido para fazer um bom trabalho.
O que a gente percebe, claro, a gente também tem discutido isso aqui no Pauta em Debate, é que a desistência, vamos colocar assim, de Alexandre Quiref abre uma avenida para uma série de candidaturas. Abre uma avenida, mas também eu percebo que o nosso povo de Londrina está sendo um povo maduro. A gente vê aí pelas passeatas, pelas saídas nas ruas, as pessoas questionando, né? Às vezes indo até contra a questão do populismo, enfim, mas que tenha coerência na sua escolha. Parece que o nosso povo está aprendendo, está se politizando e vai saber no momento certo escolher a pessoa certa para dar continuidade aos trabalhos. Você acredita que essa é uma forma de marcar uma mudança de um tempo para Londrina? Eu quero dizer, inclusive para você, meu amigo, que houve um momento na cidade de Londrina onde as lideranças políticas eram muito conhecidas, e são conhecidas até hoje. E ou era A, ou era B, ou era C, né, ou alguém do grupo que saía candidato a prefeito. Quiref foi uma novidade no sentido de que um prefeito que não sequer passou pela Câmara, por exemplo, e também não era deputado. Agora, com a sua saída, com a sua desistência de concorrer à reeleição, o novo também, ou os novos, podem marcar essa mudança de um novo momento na política? Pode. Eu creio que se a comunidade e a própria sociedade de Londrina estiver atenta, ela pode dar continuidade a esse trabalho e não termos retrocessos, não é? Não que as pessoas, seja Marcelo, seja outra pessoa, talvez não tenha dignidade, tem dignidade. Eu fui vereador com o Marcelo durante 4 anos, a gente conhece também a pessoa, mas talvez a pessoa quer realmente algo novo e com maturidade e coerência para que a nossa cidade ela possa se alavancar de verdade na dimensão política, na dimensão do crescimento industrial. Tá certo. Vereador, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, uma ótima noite. Obrigado a vocês. Para você também, meu amigo, para você, minha amiga, meu boa noite. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia e ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.